Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nesse período aí de quarentena, que estamos nos resguardando, né? Para que logo possamos voltar às nossas atividades, principalmente às nossas aulas presenciais. Pessoal, esse vídeo que eu estou gravando é um vídeo breve, mas de explicação dos conteúdos que nós vamos trabalhar no segundo bimestre em Geografia para os terceiros anos. Eu passei para vocês há 2 semanas, né? Nós começamos o bimestre, obviamente, há 2 semanas. Eu passei primeiro um texto introdutório com alguns conteúdos que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento do segundo bimestre. Na última aula, na última semana, eu passei atividades relacionadas a esse texto, a esses conteúdos, que vocês estão me enviando por e-mail. Quem não enviou, por favor, peço que envie. Não deixe de enviar para eu fazer a devolutiva. Postarei um gabarito para vocês corrigirem também, né? E explicarei os conteúdos relacionados a esse texto nessa aula de hoje, nessa videoaula. Pessoal, no terceiro ano, nesse segundo mês, nós vamos estudar em Geografia o processo de formação e ocupação do território brasileiro. Entender como o território brasileiro foi ocupado até chegar na sua formação atual, né? Então, nós temos que entender primeiramente que a formação territorial, a ocupação do território no Brasil está ligada diretamente ao processo de colonização, quando os portugueses vêm para o Brasil e começam a colonizar o país, né? Então nós temos aí em 1500 a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chega ao Brasil em 22 de abril de 1500. Nesse primeiro momento, de 1500 a 1530, é um período de transição, é um período de reconhecimento, onde os portugueses começam a reconhecer o território brasileiro. Eles não devotam, eles não estabelecem um processo concreto de colonização ainda, nesse primeiro momento. Eles só utilizam principalmente matérias que o Brasil tinha para exportação, como o pau-brasil. Então eles tiram, né, o pau-brasil da nossa terra e mandam para a metrópole, no caso Portugal. Essa exploração do pau-brasil era feita pelos índios, né? Que os portugueses construíam feitorias, que eram uma espécie de galpão onde essas toras de pau-brasil eram armazenadas. Os índios carregavam da floresta até essas feitorias, e nessas feitorias era feito embarque dessas toras de pau-brasil para a Europa, para Portugal especificamente. Então esse primeiro momento, de 1500 a 1530, é um período de reconhecimento e de organização das feitorias e da exploração do pau-brasil. A efetivação da colonização se dá a partir de 1534, com a formação das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias era a divisão do território brasileiro, no caso a região costeira, né, região leste do território brasileiro, em 15 faixas territoriais. Essas faixas territoriais eram entregues a donatários, que eram responsáveis por administrar e fazer com que aquelas capitanias se tornassem produtivas, rendessem lucro para Portugal, ok? Nós temos que entender, nós temos que lembrar também que nesse período, o tratado que vigorava na formação e na ocupação do território brasileiro era o Tratado de Tordesilhas, que foi criado, né, em 1494 entre Portugal e Espanha. A área leste do território brasileiro, a área costeira do território brasileiro, pertenceria aos portugueses. Tanto é que eles efetivaram a colonização nessas áreas. As áreas a oeste do Tratado de Tordesilhas pertenceriam, teoricamente, aos espanhóis. Eu digo teoricamente porque os portugueses não respeitaram esse tratado. Eles acabaram ocupando posteriormente, séculos depois, algumas regiões que estavam localizadas no domínio espanhol, né, no domínio oeste, ok? Então esse é o primeiro momento de efetivação e de organização da colonização brasileira, da formação do território brasileiro. 15 faixas territoriais denominadas capitanias, que eram entregues para a administração de um donatário. Somente 2 delas obtiveram sucesso, as outras fracassaram. A capitania de Pernambuco e São Vicente. A capitania de São Vicente hoje é o estado de São Paulo. A única capitania que teve, né, tiveram êxito foram essas 2, ok? Então os centros urbanos começaram a ser criados nessa região costeira. Tanto é que essa região, principalmente a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e um pouco depois Minas Gerais, vai se tornar a região mais desenvolvida do país, mais bem organizada, né? Então, com grande concentração de capital. Então, esse primeiro momento é o momento da organização do espaço territorial brasileiro através das capitanias hereditárias. A partir do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, nós temos um movimento muito importante
de ocupação territorial que nós chamamos de bandeirantes, né? Ou as bandeiras. O movimento dos bandeirantes tinha como objetivo capturar índios para servirem como mão de obra, mas acabou que, e também, né, encontrar ouro em regiões do país. Acabaram que eles encontraram ouro aqui, por exemplo, em Goiás, na cidade de Goiás, né, que foi a primeira capital do nosso estado, que foi chamada de Vila Boa, né? Então, os bandeirantes, liderados por Anhanguera, né, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, encontraram ouro na região de Goiás e começaram o processo de ocupação, né? Também em Minas Gerais, no Mato Grosso. Então, há uma expansão para território a oeste do Brasil. Esse território a oeste, onde se encontra hoje o estado de Goiás, enquanto o Mato Grosso, era pertencente à Espanha. Por isso que eu disse para vocês que os portugueses não respeitaram. Então, o segundo momento importante da organização territorial do Brasil é as bandeiras, que começam a sair de São Paulo e explorar outras regiões do Brasil, chegando a Goiás, a Minas Gerais e a Mato Grosso, a partir de 1700, final de 1600 até 1700. Goiás, especificamente, o ouro em Goiás foi descoberto em 1725, né, nas margens do Rio Vermelho, na cidade de Goiás, na atual cidade de Goiás, que foi chamada primeiramente de Arraial de Santana, depois se tornou Vila Boa e por último cidade de Goiás. Então esse processo foi muito importante para a dinamização e a organização do território brasileiro, ok? Então, primeiro processo, as capitanias hereditárias, colonização ali na região costeira do país. Segundo processo, os bandeirantes, que ocupam a região oeste, né, que vão mais para o centro do país, onde está o estado de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais. Outro aspecto importante que eu queria contar para vocês foi um tratado que Portugal e Espanha assinaram para tentar organizar essa distribuição de terras. Como os portugueses não estavam respeitando o Tratado de Tordesilhas, eles fizeram um novo acordo, né? A coroa portuguesa e a coroa espanhola fizeram um novo acordo assinado em Madrid em 1750, né? que foi considerado e conhecido como Tratado de Madrid, que organizava de forma mais eficaz a distribuição dos territórios descobertos e colonizados, ok? Então, esse primeiro momento que eu queria explicar para vocês diz respeito à formação inicial do território brasileiro. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a expansão, sobre a questão dos imigrantes que vêm ocupar outras regiões do país e a expansão territorial do Brasil que se efetiva no início do século XX, ok? Pessoal, também nós vamos estudar a importância dos grupos que formaram a nação brasileira, que formaram a identidade nacional, os índios, os negros e também os portugueses, que deixaram as contribuições étnicas, as contribuições culturais para a formação do nosso povo. Então, basicamente é isso que eu queria falar com vocês nessa aula, nessa breve aula. Espero que todos tenham entendido aí a dinâmica. Qualquer dúvida, estou à disposição pelo e-mail, pelas redes sociais. Vamos intensificar nossos estudos, fazer as atividades, né, ler os materiais que nós postamos e mandamos, para que a gente possa, né, alimentar o nosso intelecto nesse momento difícil de pandemia, ok? Forte abraço e até mais.